Olá! O programa Extra Classe de hoje fala de um recurso essencial para a conservação da vida e do meio ambiente, a água. O Extra Classe está começando agora. De acordo com o relatório da Agência Nacional de Águas, o Brasil concentra 12% da água do mundo, mas 21% dos rios apresentam qualidade ruim ou péssima. E as principais causas são a poluição, a ocupação irregular do solo, a falta de saneamento básico e a degradação ambiental. Segundo o relatório, as regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Vitória são as que estão hoje em situação mais preocupante. Outra preocupação de especialistas é com a preservação do aquífero Guarani, considerado o maior reservatório de água doce subterrânea da América Latina. O aquífero abrange, além do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o diretor de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, João Bosco Serra. Olá, João Bosco, tudo bem? Olá, Denilson. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa da Simpro. A Agência Nacional das Águas divulgou neste ano, João Bosco, a primeira edição do relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Brasil. O que esse relatório mostrou de preocupante em relação à gestão das águas em nosso país? Ele aponta algumas situações, né, que ajudam no processo de gestão, onde você tem essa necessidade de estar implementando políticas, né, mais fortes do ponto de vista do controle da poluição, do ponto de vista também de vazão, né, há algumas ações necessárias nesse sentido. E quais seriam esses apontamentos críticos, João Bosco? Olha, a gente tem um problema grave a nível do país, sobretudo na área das grandes cidades, das regiões metropolitanas, muitas delas sem um sistema de tratamento de esgoto, de tratamento de lixo. Isso acaba contaminando, né, as fontes de abastecimento, sobretudo o abastecimento humano, né, acaba comprometendo. Você tem também alguns lugares de impactos maiores, como às vezes de uma grande mineração, né, de processos industriais concentrados, que você tem produtos químicos, e ele vai apontando, né, esse relatório de conjuntura, ele vem exatamente identificando alguns problemas que passam a ser críticos em algumas regiões, né, que são diferentes da realidade do sul, do sudeste brasileiro, do norte, né, da bacia amazônica, do semiárido, do Pantanal e aqui, por exemplo, na região de Minas Gerais, que você tem uma diversidade de problemas. Então ele vai focalizando a nível de região, identificando isso que é mais crítico para auxiliar o processo de gestão. Sobre essa questão, João Bosco, o próprio ministro do Meio Ambiente, Carlos Mick, disse que o Brasil trata mal suas águas. Qual que é, de uma maneira geral, a qualidade das águas no Brasil? Essa afirmação do ministro, né, é no sentido de que a cultura que nós tínhamos no país é uma cultura onde o lixo, o rio é um depositário dos nossos esgotos, do nosso lixo, onde as pessoas não se preocupavam antes, né, com onde que esse esgoto que era tirado da porta da casa dele, onde que ele era jogado. Esse lixo que é coletado na porta da sua casa, para onde ele ia, né? A água de chuva, ele não se importava com isso, né? Se as indústrias estavam jogando muito agrotóxico nos alimentos, se esse agrotóxico depois ia para os rios, as pessoas não tinham muito essa preocupação. Começou a ter. Hoje a consciência do cidadão brasileiro é maior, ainda falta muito, né? Temos muito que avançar. Então isso fez com que a gente tivesse, principalmente nas áreas onde tem um adensamento populacional maior, um problema grave de poluição, né, nas cidades, né, nos rios aí, sobretudo mais próximo às cidades, seja por falta de saneamento, né, que aí tanto do ponto de vista de lixo quanto a questão dos esgotos, seja do ponto de vista da poluição industrial, dessa poluição difusa também, que a gente tem muito da agricultura. E quais são, João Bosco, as regiões do país são mais problemáticas em termos de assoreamento dos rios, dificuldade de preservação dos recursos? Olha, nós temos algumas regiões que, para você ter uma ideia, o rio Paraíba do Sul, 2/3 do rio é desviado para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, né? Tem uma transposição para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso mostra um problema de um conflito, né? Essa água falta para quem está no Paraíba do Sul, depois que esse rio é desviado. Agora, por quê? Porque a região metropolitana do Rio, todas as fontes que tinham foram contaminadas, foram
e passaram a ser impróprias para o consumo e para o uso. Teve que desviar Né? para abastecer. A cidade de São Paulo, o Rio Piracicaba, né, nós temos 30 metros cúbicos por segundo que vai para abastecer 9 milhões da população da grande São Paulo. Então você também já tem um conflito ali na região de Campinas, que deixa de usar uma água que normalmente o rio levaria para ela, para toda aquela região, para poder abastecer a cidade de São Paulo. E você tem um processo, né, de uma demanda crescente, a população continua crescendo, o consumo da água continua crescendo, né, o que antes as pessoas consumiam em média um volume de água, ela passou a consumir mais, não só para alimentar, para beber, para cozinhar e tal, mas também para a produção dos bens de consumo que a sociedade precisa, e isso faz com que você tenha uma demanda maior, então aumenta os conflitos. Então na região sul, né, nós temos situações, por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, temos um problema grave no processo de irrigação, né, a produção de arroz está concentrada, então você tem um amplo processo de irrigação, então já tem conflitos hoje lá de água para a produção com abastecimento humano. Na Santa Catarina, com Paraná, por exemplo, você já tem um problema que lá tem muita produção de frango e de porcos também. As fezes, né, o não tratamento desses resíduos, eles contaminam, né, eles afetam essas águas, então você tem problemas graves. Você tem esse das áreas urbanas, da questão do saneamento. E as políticas públicas têm dado conta, João Bosco, de enfrentar esses problemas que você acabou de levantar aí agora? Olha, o Brasil tem uma política nacional de recursos hídricos que tem 12 anos, né? Foi feita em 97, né? Vai fazer 13 anos em janeiro do próximo ano. Então é uma política recente, do ponto de vista de disciplinamento, que é uma política avançada, né? E que está em processo de implementação. Essa política, ela em sendo implementada, ela dá conta, mas é claro que o passivo que a gente tem é de muitos anos, é de séculos, né? De degradação dos nossos rios e de uma cultura também de desperdício, porque o Brasil, pelo volume de água que tem, se criou uma cultura de abundância e, consequentemente, de desperdício. Então, há que mudar muito, né, a cultura da sociedade. E do trabalho de educação ambiental também, né? Sem dúvida nenhuma, né, e também dos próprios agentes produtores. Quer dizer, às vezes se produz as coisas no Brasil sem considerar o quanto de água que está gastando ali, né, porque a água tem um preço barato no Brasil em relação a outras partes do mundo. Então, não se tem um cuidado e acaba, nos processos produtivos, tendo um desperdício também nesse processo de produção. João Bosco, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre o assunto. Água suja, lodo, lixo. Cenário comum nos córregos que vão desaguar na Lagoa da Pampulha. Uma agressão a um dos cartões postais mais famosos da cidade. Tem dia que você não consegue fazer caminhada, mau cheiro é demais, né? Principalmente nessa época de calor, né? Falta de ventilação, então você vê a cor da água. Pela cor da água você está vendo que ela está poluída. Dos 8 córregos que desaguam na Lagoa da Pampulha, apenas 2, Sarandi e Ressaca de Contagem, têm estação própria de tratamento. Eles representam 90% do volume que chega à Pampulha. Nos outros córregos, não há controle rigoroso na captação, o que faz chegar, junto com a água, esgoto de Belo Horizonte e Contagem. Os córregos, principalmente o Sarandinho e o Ressaca, né? E outros córregos, são 8, né? Que desaguam na Lagoa da Pampulha e não tem os tratamentos devidos, alguns já estão com um processo mais avançado. A coisa não acontece, né? Justamente por essa questão do foco, né? Você tem, por exemplo, planos hoje de melhoria, de retirada de todo o esgoto da Lagoa da Pampulha, mas que não acontece. A Pampulha vai no governo estadual, tem vários planos, região metropolitana, tem vários outros programas, né, de metas para a Lagoa da Pampulha. Vai no município também, tanto de Contagem como Belo Horizonte, você tem vários programas, várias ações também, mas não dá resultado, a coisa não acontece. Todo mundo que vai ali na Pampulha tem essa fala. É muito bonita, nossa, é maravilhoso fazer uma caminhada, olhar a paisagem, o patrimônio cultural, artístico e ambiental, mas eu estou insatisfeito com isso, estou insatisfeito com aquilo. Então todo esse uso e ocupação do solo nessa bacia interfere no bem-estar da Lagoa da Pampulha, né?